bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Conexão Comunitária AVR. E nós somos seus apresentadores. Eu sou o Iago. E eu sou a Maria Eduarda. Eu estou aqui para apresentar os convidados de hoje. Professor Misael, de Biologia e Ciências, e professora Poliana, também da mesma área. Hoje o tema do nosso podcast será IST, gravidez na adolescência e a questão das drogas. E hoje a gente vai apresentar o nosso novo quadro, Passa ou Repassa. Vai funcionar mais ou menos assim. A gente tem perguntas de conhecimentos gerais, para ficar um pouco mais difícil para eles. Eles vão ter que colocar a mão na orelha e quando eu fizer a pergunta, ou o Iago, eles vão ter que bater. O primeiro a bater, responde. E agora os dois convidados vão ficar próximos do aparelhinho. Olha a hora. Quer começar, Maria? Posso começar, né? Primeira pergunta. Qual é a capital do Canadá? Eu não sei. Ottawa. Você leu, né? Não é possível. Acertou, 1 ponto pro Misael. Quem foi o autor do livro Dom Quixote? Eu não vi. Não, eu vi, não lembro. Uai. Vai, Chuta, gente. gente, vai. Fala Chuta. qualquer não. Não vai perder ponto. Errar, errou. Passa. Tá, então vai. Repassa Em ou que repassa? país Passa. iniciou a Revolução Industrial? Inglaterra. 1 ponto pra... Reino Unido. Errou, querido. Inglaterra. E agora? Qual é a moeda oficial do Japão? Yen. Yen, né? Acertou. Porque O bravo. que significa a sigla ONU? Organização das Nações Unidas. 1 ponto pra Poli. E pra mim? Uai, já Porque foi. ela foi primeiro. Qual o maior oceano do mundo? Oceano Pacífico. Quem pintou o quadro A Última Ceia? Ah! Não deu Quem? tempo, eu ia tirar um negocinho. Quem que pintou? Da Vinci. Acertou. Quem inventou a lâmpada elétrica incandescente? Thomas Edison. Acertou. Nossa, ainda bem que ele tá calminho. Essa vocês vão saber. Qual é a função do lisossomo? O lisossomo é uma organela membranosa intracelular que tem a função da digestão intracelular. Acabou com você, Poliana. Acabou comigo. Acabou com você. Eu falei que eu não sou boa nesses jogos. Na próxima você faz mais. É sobre isso, gente. Faltou a torta, porque eu ia ganhar. Ia acertar todos os Iago. apresentadores. Não, os apresentadores não. Ah, não é Ô, nós peraí. apresentadores? Não. Você ia dar tortada na gente? Eu achei que Todo era. mundo tem que Não, Nós era somos sua- professores, era nós sua vamos dar colega aula, então não Tá errado podemos. isso aí, Não, não é isso aí, Não, peraí. Não é assim que funciona, né, amigo? Eles estão querendo jogar torto na gente. Pra se vingar da Exato. gente. Seria o dia, né, da vingança dos alunos, mas Iago. não temos a torta. Quem ganhou? Então, gente, quem ganhou com mais pontos, eu acho que a gente já até perdeu as contas. Eu acho que foi 6, 7, Que vergonha. sei lá. O Misael ganhou, né? As always. Fazer o quê? Agora a gente vai começar as perguntas. Tá. Qual que é a formação de vocês? Posso começar? Bom, eu sou a Poliana, sou formada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Você, Misael. Eu sou Misael, sou formado em Ciências Biológicas pela Unesp, campus de Ilha Solteira. Eu sou do campus de Três Lagoas, esqueci de falar. E aí nós temos as nossas Então. formações complementares, né? Terminei o mestrado, estou lutando para terminar o doutorado. Praticamente acabou já, né? E você, Poli? Eu estou na metade do meu mestrado. Ainda, vou na luta. Então, vocês conseguem falar, tipo, só um pouquinho sobre a história profissional de vocês? Sim. Você quer Pode começar? começar? Começa você que você tem mais tempo Tá. que eu. Eu comecei a minha faculdade, fui para Três Lagoas, né? Passei na faculdade, fui para Três Lagoas. Eu sou de São José do Rio Preto, então eu tive que me mudar para ir para lá. Comecei em 2017, terminei em 2021, no meio da pandemia. Minha colação de grau foi online, foi muito triste. E logo depois eu já comecei a dar aula. Dava aula numa escola estadual também, em outra cidade, em Jaci. E eu dava aula de biologia e de química. Fiquei 2 anos dando aula lá.
consegui passar no mestrado. Enquanto eu estava dando aula, eu estudava para prestar o processo seletivo da Unesp, aqui de São José do Rio Preto. E consegui passar no meio do ano passado. E no final do ano eu tive que sair da escola, mas esse ano eu voltei a dar aula no comecinho do ano, só que esse ano eu estou dando aula de educação financeira aqui no Alzira apenas e faço mestrado também. É isso. Vocês poderiam explicar o que são drogas? Eu acho que o Misa não se apresentou. O Misa não falou. Não falou ainda? Não. Desculpa, Vou falar um pouquinho da minha experiência profissional. Assim como a Poli, eu saí de casa, né, para poder fazer faculdade. Fui para outra cidade, morava em Ilha Estrela, fui fazer faculdade em Ilha Solteira. Não vou falar datas para ninguém entender a idade. Deixa off. Terminei a graduação, né, e vim para Rio Preto, comecei a dar aula, né, como professor eventual. E por coincidência eu comecei a dar aula aqui no Alzira mesmo. Então dei aula aqui em 2013, 14, como professor eventual. E aí em 2015 eu fiz o mestrado, né, comecei o mestrado. Em 2019 eu entrei no doutorado. E, né, agora antes de finalizar o doutorado, eu voltei para a sala de aula, né, então esse é o meu primeiro ano, né, dando aula como categoria O, né, dentro das nossas categorias de professores. Tô bem contente, né, com a profissão e aguardando, vendo o que vai vir aí pela frente, né, na jornada de professor. Agora sim, o que são drogas? Vocês poderiam explicar o que seria? Eu acredito que droga é uma substância que seja capaz de mudar o funcionamento do seu organismo. Qualquer substância que seja capaz de mudar o funcionamento comum do seu organismo, acho que a gente pode considerar como uma droga. Aí a gente pode fazer uma definição geral, né? Toda e qualquer substância que possa causar, né, esse estado de dependência do organismo, que vai causar alguma alteração fisiológica no seu organismo, que leva àquele estado de dependência do organismo. Então, todas essas substâncias que causam esses efeitos, nós podemos enquadrar aí como drogas, né? Aí, sendo drogas lícitas, drogas ilícitas. Então, por hoje a gente vai falar nesse episódio um pouco mais sobre drogas, né? Então, eu queria saber o que leva um adolescente ou uma pessoa a entrar assim no mundo das drogas? São vários fatores, né, que vão contribuir para que o adolescente conheça esse mundo, né? Tem o fator social, né? Muitas vezes essa criança já está inserida, né, em um contexto social de dificuldades, e aí essas dificuldades vão direcionando, né, a criança a querer buscar conforto em alguma coisa. A família talvez seja uma família que já tenha um histórico, né, com a substância química, e isso é uma porta de entrada, né, para a curiosidade desse adolescente, dessa criança. A própria curiosidade, né, eu acho que eu acredito que nessa idade, né, também, mas eu acho também que a pressão social na adolescência é muito grande para você se encaixar em um determinado grupo, para você mostrar que você é uma pessoa legal, que você é uma pessoa interessante, e isso acaba levando o adolescente a querer conhecer coisas novas, a querer mostrar que pode muito, porque quando a gente é adolescente a gente acha que a gente sabe tudo, que a gente pode tudo e que nada vai acontecer com a gente. Então eu acredito que essa pressão social na adolescência ela é muito maior pra gente se enquadrar em algum grupo. vem a falta de conhecimento, né? Porque você não conhece aquela substância, você não sabe nem quais são os efeitos negativos que vai ter no seu organismo, mas para poder fazer parte, né, desse contexto social, se enquadrar dentro dos grupos, a gente acaba, né, o adolescente acaba deixando que se levar, né? Sim, por isso que a gente vê tantos adolescentes que às vezes nem convivem em um ambiente
em que tem pessoas já que têm esse histórico, às vezes eles vêm de uma família que não tem um histórico desse, eles não têm contato nenhum com esse tipo de coisa, mas por essa pressão, por essa vontade de se enquadrar, vontade de parecer interessante, acaba se deixando levar. Ou aquele coleguinha mais curioso que já descobriu, né, os efeitos positivos, né, do momento lá do uso da substância, né, acaba induzindo o outro. Então são vários fatores, é um conjunto de todos esses fatores. Qual vocês acham que é o papel da escola e da comunidade na prevenção ao uso de droga na adolescência? A escola tem um papel fundamental, né, nessa questão relacionada às drogas ao nosso tema geral, né, do podcast de hoje. A escola é informativa, né, nós estamos aqui para informar, né, falar, né, quais são os prejuízos, o que essas substâncias, né, vão desencadear no organismo do adolescente, te indicar como procurar ajuda, quais são os mecanismos, né, que nós podemos ter para poder ajudar esse adolescente que está envolvido já com essa substância. Então a escola e eu acredito fundamental. Que o papel também do professor de ciências ou a professora é a gente dar essa segurança ao aluno, que muitas vezes na adolescência a gente tem diversas dúvidas, tanto em relação às drogas, quanto em relação às ISTs, a gravidez na adolescência. Tem muitos questionamentos, coisas que parecem bobas, mas que muitas pessoas não vão conseguir responder isso pra gente. Então eu acredito que, além da escola, principalmente o papel do professor de ciências, é a gente dar essa segurança e essa liberdade para o aluno questionar você sobre esses assuntos. Então eu acredito que a escola tem um papel fundamental de ensinar, informativo mesmo, sobre todos esses assuntos delicados, que muitas vezes existem vários tabus na sociedade para a gente conversar sobre isso, e a gente sabe que o tabu ele só complica mais o assunto, complica mais a gente ensinar isso, e a falta de conversar muitas vezes leva ao erro. Exato. Então a gente precisa ter esse tipo de conversa com os alunos. Aí esse aqui é um recado para os pais, né? A informação que a escola trabalha já poderia ter sido trabalhada em casa, né? Quem é mais próximo dos seus filhos? Vocês, né? Então, nós como professores de ciências notamos, né, quando a gente vai tratar sobre esses assuntos, que muitos desses adolescentes não conhecem nada sobre o próprio corpo, né? Não conhecem a anatomia do próprio corpo, não sabem. Por exemplo, no caso de algumas meninas que eu notei durante as aulas, não sabem nem o que é sobre o seu próprio ciclo menstrual, né? E são adolescentes que já estão, né, nessa fase onde começou já a menstruação e não entende o que está acontecendo no próprio corpo. E a mãe ou o pai podem trabalhar isso em casa e facilitar, né, o trabalho do professor de ciências. Facilitar o trabalho da escola, né? É um trabalho em conjunto, família e escola, na questão das drogas, na questão das ISTs, gravidez na adolescência. Não tem como a gente querer prevenir algo que a gente não conhece. A gente precisa conhecer sobre o assunto, a gente precisa tratar de determinados assuntos mais delicados, claro que sempre de forma respeitosa, de forma ponderada, mas se a gente não conversar sobre isso, a gente não vai conseguir fazer com que eles entendam a importância da gente ter as precauções. E com aquela premissa, né? Informar não é incentivar. Se você está informando o seu filho, você está ensinando o seu filho. Você não está incentivando, você está fazendo justamente o contrário. Você está colocando ali uma ideia do que pode, do que não pode, do que deve, do que não deve, do que é correto, do que não é correto. Você está informando, educando. Por agora a professora Poliana precisa sair, né? Então a gente vai continuar o podcast só com o professor Misael. Eu agradeço a oportunidade. Obrigada a você. E a gente tem um presente. Pega ali, Isabelle. Ah, tem presente? Aqui, ó, na mesa aqui na frente. Deixa que eu pego. Pega aí, Maria. Pra vocês dois. Vai dar. Mostra pra É eles. pequeno, mas é com muita consideração. Ai, tá? obrigada. Ganhamos um
Chaveirinho. Chaveirinho. Ah, que legal, gente. Muito legal. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Eu gostei da pela iniciativa pela dos iniciativa. alunos. Interessante. Da professora Zanato também, quero agradecer a professora Sandra Zanato pela oportunidade, por ela ter chamado a gente para participar de algo tão interessante, tão importante. Espero que sirva para alunos, pais, entre outros. É isso, gente. Obrigada. Continuando. Professor Misael, quais são os impactos biológicos do uso de drogas no cérebro em desenvolvimento do adolescente? Então, isso é interessante. Vamos lembrar das aulas, né, de ciências. Como eu falo para vocês lá nas aulas, né, o cérebro do adolescente, da criança, ele está construindo muitas conexões, né? Então, o uso das drogas, ele vai agir neste momento, né? É um cérebro em intensa atividade. Então, nessa intensa atividade, né, o uso dessas substâncias químicas vai prejudicar, né, a ação, né, dessas interações nervosas. E aí vem todos, né, os efeitos que serão desencadeados. Potencializa, né, a questão da dependência, potencializa a questão da necessidade daquela substância. Eu acredito que seja mais, né, essa ação no nosso sistema nervoso. Por ser um cérebro ainda, né, em desenvolvimento, criando, né, novas conexões, essa substância vem agindo, principalmente nesse sentido. Né? Igual eu falo nas aulas, qual cérebro tem mais interatividade, né, mais ação neurológica, o de vocês ou o meu? É óbvio que é o de vocês, porque o de vocês está em formação, ainda está criando novas conexões nervosas. O nosso, né, dos adultos, ele não está criando, ele está diminuindo, né, essas conexões nervosas. Existe uma relação genética e a predisposição ao vício durante a adolescência? Relação genética e predisposição? Não. Por que não existe? Porque essa substância ela não está internalizada ali, né, no seu DNA. É uma substância exógena ao corpo. Então ela não está, né, nem internalizada no DNA do seu pai, nem da sua mãe, né, para que venha para você como uma característica. O que acontece por exemplo, uma mulher grávida que faz o uso de substâncias, né, que podem causar dependência, tanto lícita quanto ilícita. A criança, ao nascer, né, nasce com essa necessidade daquela substância. Mas não é uma predisposição genética. Foi por causa desse contato enquanto, né, estava no período intrauterino. Nós sabemos que a mãe e o bebê trocam o tempo todo substâncias, né, nutrientes. Dentre essas substâncias vem as substâncias boas e as substâncias ruins. Quais são os efeitos a longo prazo do uso de drogas no desenvolvimento físico e psicológico do adolescente? Desenvolvimento físico e psicológico. Nós sabemos então que a criança vai ter uma perda, né, dessa capacidade de interação entre as sinapses, né, interação nervosa ali. Então o que vai acontecer? Uma degeneração. Pode ir acontecendo degeneração das células nervosas, né, das nossas células cerebrais. E aí a criança vai tendo, né, o adolescente vai tendo ao longo do seu desenvolvimento dificuldades, né, no caso, como nós estamos em uma escola, dificuldades acadêmicas, relacionadas justamente, né, a essa perda, né, de interação entre as células nervosas. Físicas. Quando nós pensamos assim em problemas físicos relacionados ao uso de drogas, a gente está criando um estereótipo e a gente tem que tomar muito cuidado com esse estereótipo que a gente cria, né? Mas o que vem associado ao uso de drogas? A pessoa fica tão dependente quando o grau de dependência é alto que ela perde massa muscular, né? Normalmente, né, a camada de tecido adiposo é uma camada de tecido adiposo fina,
né? Mas o maior problema é essa perda de massa muscular, que fica visível, né, pra gente. Então eu acredito que dentre os problemas relacionados à estrutura, né, do corpo da pessoa, seria isso. Quais drogas causam maior impacto negativo do desenvolvimento cerebral durante a adolescência e por quê? Existem vários tipos de drogas, né? Eu acredito que as principais, né, as mais negativas e que tem tido, né, cada vez mais crescente utilização entre os adolescentes, seja cocaína, heroína, metanfetamina, né, são drogas que justamente vão, né, causar intensa dependência e ao longo do desenvolvimento do adolescente, essa degeneração do sistema nervoso. E aí vem todas as dificuldades. Esse adolescente, um dia ele vai trabalhar, né? Como que ele vai terminar essa faculdade se ele está perdendo, né, sua capacidade cognitiva, se ele está perdendo a capacidade, né, de raciocínio lógico, de juntar ideias. Fora outros problemas que a gente pode associar ao uso de drogas, né? Potencializa aquele pensamento depressivo. Essa questão, né, social está vinculada ao suicídio, né? Porque a pessoa entra em um estado depressivo, né, tão profundo que pode chegar, né, a cometer o suicídio pela falta da substância no corpo, pela dificuldade de acesso, pela rejeição familiar, vários outros fatores. Agora é você. É isso. Tá bom. Como o uso de drogas na adolescência pode influenciar o risco de desenvolver uma doença crônica na idade adulta? Uma doença crônica na idade adulta, né? Complicou. As perguntas estão um pouco difíceis. As perguntas que eu faço em aula não são assim, tá, gente? Que a gente não. faz. E ainda Você faz fala que tá perguntas sem difíceis molho. assim? Não, Eu né? não faço. A gente faz perguntas mais... direto, tô pensando aqui. Porque assim, o que pode acontecer é você desenvolver problemas cardiorrespiratórios, né? Então você vai desenvolvendo, né, no seu sistema cardiorrespiratório algumas dificuldades. E aí isso pode evoluir para uma doença crônica. Por exemplo, as drogas que são inaláveis, né? Chega ao seu pulmão, então você pode ir prejudicando, né, toda a sua via respiratória e isso pode evoluir para uma doença crônica. Eu não sei se vai virar uma doença crônica, mas quando você usa drogas, você falou que a pessoa pode perder peso e tal, isso pode influenciar na velhice, né? Com certeza. Chega né? até lá. As nossas células como um todo serão prejudicadas, né, pelo uso dessas substâncias. Então a gente favorece que nós perdamos, né, com mais velocidade, uma maior velocidade, células. Então nossas células vão morrendo. Então a gente vai deteriorando, né, fica com aquele aspecto mais envelhecido. Por mais que a idade cronológica não seja avançada, mas o visual fica, né, característico. Quais sistemas do corpo humano são mais vulneráveis aos danos causados pelas drogas na adolescência? Sem dúvida nenhuma, o sistema nervoso, né, onde a ação, né, dessa substância vai acontecer, e o sistema cardiorrespiratório, né, pode, né, desenvolver, né, esse adolescente ele pode desenvolver arritmias, né, aceleramento desses batimentos cardíacos ou dificuldade respiratória. Então eu acredito que esses sistemas sejam os mais afetados ao longo do desenvolvimento do adolescente. Então é isso, Misael, você gostou de participar do nosso podcast? Eu gostei bastante. Foram perguntas bem Complexo. importantes, né? É uma temática que precisa ser discutida cada vez mais, principalmente, né, para atingir o maior número possível de adolescentes. Muitas vezes nós estamos aqui, né? Erro de gravação. Vai, continua. De onde veio? Então. Continua. Ai, Muitas gente. vezes nós temos, né, a informação e
E a gente briga, né? A informação da escola brigando, né, com a sociedade, né? O contexto social onde esse adolescente está inserido. Então, por isso que essa temática, né, se faz tão importante, tão necessária, não é repetitiva. Todo ano nós falamos sobre drogas nas escolas e continuaremos falando, né, porque cada vez mais tem aumentado o número de jovens e adolescentes consumindo essas substâncias. Começa ali pela brincadeira, vou experimentar junto com o colega. Quando vê, né, o grau de dependência já se tornou tão alto, e o que essa droga vai fazer nesse organismo? É só pra gente fechar. O que é essa dependência? O seu corpo vai precisar cada vez mais de doses, né? Mais doses e doses maiores dessa substância. Isso é o que caracteriza o estado de dependência, né? E isso que faz com que o jovem, o adolescente, o adulto, define e acabe se perdendo aí nesse mundo complexo das drogas. Então é isso, Misael, a gente adorou sua participação. Muito obrigada por Você ter gostou do seu participado. presente que a gente te deu? Eu gostei do meu mimo, do meu presente, Mimimei. do meu chaveirinho. Tô precisando, inclusive, porque minhas chaves estão todas jogadas. Então a gente vai conseguir agora organizar. Então é isso, gente. Muito obrigada por nos assistirem. Um beijo no coração de vocês e tchau. Até a próxima. Tchau.